Então, meus irmãos, o Davi Neto e aqueles que estão envolvidos no Ministério do Regenere, eles alegam que o Ministério do Regenere não é uma igreja dentro de outra igreja. Mas a gente tem que considerar os pontos. Se o Ministério do Regenere promove uma doutrina significativamente diferente, por exemplo, liberal em uma igreja conservadora, isso pode criar conflitos de valores. Isso é problemático em igrejas que valorizam uniformidade doutrinária. Então, nós vemos que na Deus é Amor hoje, atualmente, não tem uma uniformidade na doutrina. Tem a doutrina do Regenere e a doutrina da Igreja Deus é Amor. Aqui não tem culto nenhum. Estão em conflitos. Eu acho que é lá no outro. Porque o Regenere, ele promove outra doutrina, que combate com a doutrina da Igreja Mãe, que é a Deus é Amor. E o povo vai perceber que o novo ministério está competindo com a igreja principal, né? Que o povo já percebeu isso, que o Regenere, ele está combatendo a igreja Deus é Amor. Isso daí, o próprio Davi Neto já deu declarações que essa doutrina era do Davi Miranda, não era da Bíblia. Em igrejas evangélicas conservadoras há uma forte ênfase na submissão da liderança pastoral, né? Se o Davi Neto ele age de forma independente, né, como ele está agindo, ele desconsidera a visão da liderança, né? E isso pode ser visto como uma rebeldia, ou uma divisão. Então não tem uma unificação na Deus é Amor no momento. Isso eu estou falando para provar para vocês que há sim uma igreja dentro de outra igreja. Isso pode ser agravado se o ministério não tiver a bênção oficial da Igreja Mãe. Um ministério com doutrina diferente, né, no caso do Ministério do Regenere, ele está criando divisões e polarizando a congregação, levando a um ambiente de discordância interna. E, no caso, os membros mais conservadores estão se sentindo traídos, claro, desconfortáveis, enquanto os mais liberais podem começar a circular exclusivamente em torno do novo ministério do Regenere. É uma igreja dentro de outra igreja. O ministério desenvolve uma identidade própria, né? No caso, o Regenere. Ele tem uma identidade própria, com práticas e crenças diferentes. Nós vemos lá no culto como que é. A liturgia do culto é diferente. Na igreja, Deus é Amor usa paletó, gravata. Já no culto do Regenere não usa calça jeans, tênis branco. Então ele começa a funcionar como uma igreja paralela. Isso é particularmente verdadeiro se atrai jovens que não participam mais do culto principal, né, da Igreja Deus é Amor e das atividades da Igreja Mãe. O que pode acontecer, né? O que está acontecendo? Conflitos. A liderança, no caso, a diretoria, tinha que intervir nessa situação para fazer com que o Ministério do Regenere se alinhasse à doutrina da Igreja, ou até encerrando suas atividades. Se o Regenere não for tirado da igreja, o que pode acontecer? Pode levar a uma divisão formal, né, de toda a igreja. O que pode acontecer se a situação persistir, vários desdobramentos podem ocorrer em uma igreja evangélica conservadora. No caso da Deus é Amor, o grupo dissidente, né, no caso o Ministério Liberal do Regenere, entrando em conflito com os membros que seguem a linha conservadora. As consequências são polarização, né? A igreja dividida em dois grupos: aqueles que apoiam o novo ministério e aqueles que permanecem fiéis à visão conservadora original. É o que está acontecendo hoje.
conflitos interpessoais, no caso, disputa entre membros, podem gerar um ambiente tóxico, né? Nós vemos hoje na Igreja Deus e Amor um ambiente tóxico, com fofoca, críticas e ressentimentos. É o que eu vejo lá. Muitos membros sempre metendo o pau no grupo do Regenere, no Davi Neto. Então se criou o quê? Um ambiente tóxico. Não é um ambiente de paz. E uma divisão formal, né? O novo ministério do Regenere se tornou uma igreja independente, que com outras doutrinas, com outros modos de enxergar o Evangelho. O que está acontecendo, o que é? A perda de credibilidade na liderança. Os membros não têm confiança na diretoria da igreja, porque o conflito não está sendo resolvido. Então a diretoria, a família Miranda está sendo questionada, é incapaz de controlar a situação, que a congregação já perdeu a confiança na liderança, porque o povo, né, está acusando o Regenere, esse grupo do Regenere, de rebeldia ou heresia pelos membros conservadores. Então o povo mesmo, a maioria, não apoia o Davi Neto, nem o grupo Regenere. E o que está acontecendo no momento, atualmente, é abandono da igreja. Alguns membros estão optando por sair completamente da igreja, desgastados pelo conflito. Como eles estão vendo que não vai ser resolvido isso, e com o abandono da igreja, está acontecendo o quê? Diminuição dos recursos, né? Conflitos internos estão gerando negativamente nos dízimos e ofertas, prejudicando o funcionamento da igreja. O que poderia fazer, então, no caso? A liderança pode decidir tomar medidas como encerrar o ministério dissidente do Regenere, afastar o Davi Neto do ministério, impor disciplina e até exclusão. E a igreja pode buscar um meio termo, incorporando algumas ideias do grupo liberal para evitar mais divisões. E nós vemos aí o crescimento paralelo do ministério liberal, né, do Davi Neto. Que o Davi Neto ele quer fazer crescer esse ministério paralelo, essa igreja paralela, junto com a igreja Deus e Amor, que é conservadora. Um ministério liberal, com outra doutrina. Como que vai crescer junto com a igreja mãe, que é a igreja Deus e Amor, que é conservadora, com outra doutrina? Não tem como. E isso cria um cenário competitivo dentro da mesma organização. Uma igreja competindo com a outra, né? A igreja do Regenere competindo com a igreja Deus e Amor, para ver quem que está certo. É o que está acontecendo, baseado em várias declarações dadas pelo Davi Neto aí no YouTube. Vocês podem ver o que ele fala, chamando os membros da Deus e Amor de discípulos do Davi Miranda, do missionário Davi Miranda. E ele disse numa entrevista aí na rádio que esse povo que segue a doutrina do Davi Miranda não é povo dele. Então, o ministério do Regenere aí do Davi Neto, ele está jogando a última pá na Deus é Amor para enterrar a igreja, porque a igreja está falindo. Então o pior está por vir, né? Que é a falência da igreja. Se nenhuma ação for tomada pela diretoria ou pela família Miranda, que está deixando a coisa rolar. O conflito pode destruir a igreja, com perda de membros, da sua relevância na comunidade, né? O que está acontecendo já, a igreja está sendo destruída, né? Eu ouvi dizer lá que a igreja já perdeu mais de 50% dos membros.
Como eu disse, quem quiser conferir pode ir lá na igreja, na sede mundial, e ver os cultos de semanas. Se tiver 30 pessoas lá, é muita coisa. Para uma igreja que tinha multidões. E as igrejas dos bairros, muitas já fecharam, com pouca gente. Concluindo, então, essa é uma igreja dentro de outra igreja? Sim. Pode-se dizer que nessa situação trata-se de uma igreja dentro de outra igreja, especialmente se o ministério liberal funcionar de forma independente em termos de visão doutrinária, práticas e objetivos, enquanto ainda utiliza a estrutura ou a comunidade da igreja conservadora. Porque é uma igreja dentro de outra igreja? Doutrinas divergentes. O Ministério Liberal do Regenere segue crenças e práticas diferentes das adotadas pela igreja principal. Isso gera uma dualidade doutrinária que caracteriza a coexistência de duas igrejas com identidades distintas. A autonomia, por exemplo. Autonomia de operação. Se o Ministério do Regenere toma decisões sem consultar ou se alinhar à visão geral da igreja, ele age como uma identidade independente, mesmo dentro da mesma estrutura. Jovens ou outros membros podem circular em torno do Ministério Liberal, deixando de participar das atividades da Igreja Conservadora, o que reflete uma separação funcional. E a família Miranda, ao apoiar o Ministério do Regenere Liberal, enfraquece a unidade da Igreja principal, promovendo o surgimento de uma nova comunidade com liderança e objetivos distintos. O que significa isso na prática? Se persistir essa situação dentro da igreja, meus irmãos, pode ser considerado como uma divisão oficial, resultando em ruptura, né? Um rompimento formal da igreja, se tornando uma igreja dividida, separada. E um conflito contínuo. Se não houver solução do problema, o ambiente se torna insustentável com perda de membros e enfraquecimento geral, porque nós vemos na atualidade um conflito contínuo. Sempre gente falando mal da diretoria, falando mal, metendo um pau no grupo do Regenere, descontente, pessoas entristecidas, porque a situação não se resolve. É um problema contínuo. Porque há um conflito na igreja, né? É uma competição dentro da própria igreja. O que está acontecendo na essência é uma tentativa de fundar uma nova igreja, mas ainda dentro dos limites físicos e administrativos da antiga, que é a Deus Amor. Isso cria um ambiente de dualidade que pode ser prejudicial para ambas as partes, tanto para a igreja Deus é Amor, para os membros da Deus é Amor, quanto para os membros do Grupo Regenere. Porque eu creio que os membros do Grupo Regenere também não querem isso, não querem conflito. Eles querem uma paz, mas isso não vai ter paz, porque sempre vai ter conflito. Porque vai ter a dualidade, né, de doutrinas diferentes.